No vídeo de hoje você vai aprender a como colocar suas aplicações Django no ar de maneira extremamente rápida e barata, para que outras pessoas possam acessar as aplicações que você já desenvolveu, principalmente os recrutadores, para você já ter os seus portfólios no ar e o recrutador saber exatamente o que você já desenvolveu e do que você é capaz de trabalhar, o que vai te destacar muito na sua jornada rumo à sua primeira vaga como programador Python. Então bora lá que eu vou te explicar absolutamente tudo para você fazer isso de maneira rápida e barata. Então pessoal, o primeiro passo é a gente ter um servidor de hospedagem. E existem vários por aí no mercado, existem vários tipos de hospedagens que você pode contratar. Aqui a gente vai utilizar aqui é a VPS, que é um servidor privado, ele é só seu. Uma VPS é como se você estivesse comprando uma máquina e ela vai ser absolutamente sua. Você não vai compartilhar essa máquina com mais ninguém. Existe um tipo de hospedagem que são as hospedagens compartilhadas. Mas, de verdade, confia na minha, porque isso daí só vai te prejudicar, vai te dar problemas. Porque o que é uma hospedagem compartilhada? É quando você compra uma máquina, mas ela não é só sua. Outra pessoa também pode comprar partes dessa máquina e dividir os recursos com você. Então a pessoa X que comprou a máquina junto com você pode sobrecarregar os recursos e faltar para você. Então assim, vai te dar um monte de problemas. E existe também várias opções gratuitas, entre muitas aspas, no mercado para você colocar suas aplicações no ar, mas todas essas opções gratuitas, elas têm grandes limitações. Por exemplo, ou você não vai conseguir deixar a sua aplicação no ar todos os dias, você consegue deixar ali por 20 dias no mês, ou você consegue deixar por 3 meses, um mês ali a sua aplicação no ar. Mas imagina o seguinte, você está buscando a sua primeira vaga como programador, você utiliza um desses servidores gratuitos, mas depois de 20 dias ali sua aplicação não está mais no ar. Foi bem quando o recrutador acessou a sua aplicação para ver o seu portfólio, mas ele não está mais no ar. Então a gente precisa ter um servidor consistente, que a gente tenha certeza que vai estar sempre no ar, a gente não vai ter nenhuma limitação, porque vai ser uma máquina 100% nossa, ninguém pode sobrecarregar os recursos e acabar derrubando a nossa própria aplicação, porque eu não sei quando que o recrutador vai acessar o meu portfólio, então eu preciso que ele esteja sempre no ar, então eu preciso de uma VPS. E a melhor VPS que você pode encontrar no mercado é da Hostinger, tá? Que é a patrocinadora oficial desse vídeo. E para você contratar sua VPS com desconto, a melhor VPS do mercado com o melhor preço, acesse o primeiro link da descrição. Lá você vai conseguir contratar sua VPS com o melhor preço e a melhor VPS do mercado para você colocar todas as suas aplicações Django no ar sem nenhuma dor de cabeça e de forma extremamente rápida e fácil, como eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vem comigo. Então assim que você realiza a contratação da sua VPS pelo link abaixo, o primeiro link que eu deixei na descrição, você vai ter acesso à sua conta, à sua interface aqui dentro da Hostinger. E como a gente contratou uma VPS, você vai acessar essa aba aqui, ó, VPS, porque dentro da Hostinger eles têm vários outros serviços, eles têm serviços de cloud, etc, construtores de site. A VPS é o serviço da Hostinger que a gente está utilizando aqui agora. E já vai aparecer uma VPS aqui para nós, essa VPS aqui, ó, server 49.hostinger.cloud. E a gente precisa configurar ela, tá vendo que ela não tem nenhum IP SSH aqui? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar essa nossa máquina remotamente. A gente precisa conseguir acessar essa máquina, injetar comandos dentro dela aqui através da nossa máquina. Então para isso eu vou clicar em configurar e ele vai trazer aqui algumas configurações para a gente iniciar de forma bem simples, tá? Como configurar o sistema operacional, se vai ser um Ubuntu, se vai ser um Debian, se vai ser qualquer outro sistema operacional. Então aqui ele vai falar aqui para a gente seguir o passo a passo, é bem simples, tá? Então primeiro a gente seleciona a localização. Aqui eu vou pegar a localização do Brasil, poderia pegar qualquer outra localização que faça sentido para sua aplicação. Ah não, Caio, eu tô aqui nos Estados Unidos, pega dos Estados Unidos e assim por diante. Vou vir aqui em continuar. Beleza, aqui a gente tem algumas opções, tá? Você pode selecionar um SO puro, que você vai instalar naquela máquina que você comprou simplesmente um sistema operacional e mais nada. Ou você pode instalar o sistema operacional com painel. Aqui a gente não quer utilizar o painel da Hostinger, tá? E a gente não quer instalar nenhum aplicativo também. A gente quer instalar o sistema operacional puro, porque a gente vai fazer tudo por linha de comando, como um bom programador sempre faz. Então aqui, eu gosto de instalar sempre o Ubuntu, tá? Então a gente vai instalar ele aqui. Caio, tem preferência por outro? Quero instalar um Debian? Fica à vontade. Eu vou instalar o Ubuntu aqui. E se você está iniciando agora nesse mundo, eu recomendo que você siga exatamente como eu, para você não ter nenhum problema. Eu não vou instalar esse detector de malware aqui, por enquanto, não faz sentido para nós. Beleza, e aqui a gente vai criar uma senha, tá? Essa senha vai ser com ela que a gente vai acessar a nossa máquina. Então é importante que você crie uma senha e você lembre-se dela e seja uma senha segura. Porque não adianta de nada, lá na sua aplicação Django, você seguiu todos os parâmetros de segurança. Você fez absolutamente tudo que era necessário.
todas as boas recomendações que um programador deve seguir para criar uma aplicação Django segura, você seguiu, trabalhou com PBKDF2 na hora de fazer as suas senhas, etc. Você fez tudo. Aí na hora de criar a sua VPS, você coloca 1, 2, 3, 4 na sua senha de root. Acabou a sua segurança. Tudo que você fez de segurança ali no Django não adianta de mais nada. Então é importante que você crie uma senha segura e a própria Roshinger já te indica uma senha que você pode pedir para ela gerar uma senha. Eu vou fazer isso, tá? Tô exibindo a senha aqui para vocês porque eu vou apagar essa máquina aqui depois. E beleza, vou vir aqui em salvar e continuar. Beleza, aqui a gente concluiu todas as nossas configurações. E agora ele vai configurar a nossa VPS. Aqui vai levar algum tempinho e assim que a VPS for configurada, eu volto aqui no vídeo com vocês para a gente dar continuidade. Então, pessoal, enquanto a nossa VPS está sendo configurada pela Roshinger, vamos analisar o nosso código que nós temos, o que a gente precisa fazer para colocar essa nossa aplicação no ar. Então, eu estou utilizando aqui, galera, a aplicação que a gente desenvolveu numa PyStack Tech Week, que foi a Finance. Certo? É um projeto para gestão de finanças pessoais. Então vamos supor que eu, Caio, estou procurando um emprego como dev e tenho esse excelente projeto e quero que outras pessoas, eu quero que os recrutadores vejam o meu projeto, porque na maioria das vezes os recrutadores, a galera de RH, não é necessariamente programadores, então eles não vão entender muito de código, aquilo que você jogar no GitHub é importante você ter, porque muitas das vezes os programadores vão dar uma olhada no seu código e isso é importante. Mas para causar a primeira impressão para os recrutadores, é muito interessante que eles vejam a sua aplicação no ar, então isso daqui faz toda a diferença, eles possam utilizar a sua aplicação, ver como ela funciona, quais funcionalidades foram desenvolvidas, quais não foram, e etc. Então é importante você ter essa aplicação no ar. Quero colocar essa aplicação no ar, já tenho o código dela. A partir do momento que eu tenho o código da minha aplicação, estava funcionando na minha máquina, quais são as configurações mínimas que eu preciso fazer em código, em nível de código, para que ela vá para o ar. Então aqui, a gente vai fazer uma primeira coisa. A gente vai criar os requirements.txt, que são quais são as bibliotecas que está instalada nessa minha aplicação, para eu poder instalar ela lá na VPS também. Para fazer isso com Python é bem simples, tá? Você vai colocar um pip freeze, você vai colocar o sinal de maior e o arquivo que você quer criar. Então, por padrão, requirements.txt. Assim que você roda esse comando, ele vai criar esse arquivo aqui com todas as bibliotecas instaladas na sua Venv para que elas sejam exatamente instaladas na versão exata que você está utilizando em desenvolvimento lá em produção na sua máquina, na sua VPS que a gente está configurando. O próximo passo também vai ser a gente vir aqui no core do nosso projeto e em settings.py a gente vai ter que fazer algumas alterações, tá? Aqui em Allowed Hosts vai estar todos os seus hosts, todos os IPs e domínios que estão disponíveis, que podem ser acessados na sua aplicação assim que você faz o deploy dela. Então, por padrão, isso aqui não vai vir com nenhum IP, nenhum domínio, tá? Você pode colocar especificamente o seu domínio, se você tiver comprado um domínio, por exemplo, meusite.com.br. Mas aqui eu não vou ensinar vocês a comprarem domínio nem nada do tipo. Se vocês tiverem interesse, comentam eu quero que eu possa trazer esse tópico para a próxima aula. Mas no caso, eu vou colocar simplesmente um asterisco. Esse asterisco aqui no Allowed Hosts vai indicar o seguinte, olha, qualquer domínio que der certo para acessar a minha aplicação, que estiver vinculado à minha aplicação, pode deixar acessar. Não vou bloquear isso em nível de código nenhum. Beleza? A gente precisa ter os arquivos estáticos e de mídia aqui configurados, tá? Que a gente já tem, a gente já fez isso nesse projeto. Se você não fez no seu projeto, dá uma olhada como que ele tá. E aqui no debug, normalmente a gente vai colocar esse debug aqui como false, mas a gente vai deixar ele como true aqui por enquanto. E eu já mostro para você o porquê disso. Beleza, galera? Ok, então em nível de código é isso que a gente precisa fazer por enquanto. Agora o próximo passo vai ser o seguinte, vai ser eu colocar a minha aplicação lá no GitHub, porque eu preciso mandar a aplicação que está na minha máquina para a VPS de alguma forma. Então qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Eu pego a minha aplicação, jogo que está na minha máquina, jogo para o GitHub e do GitHub ela vai para a minha VPS. Beleza? Então, aqui que a gente vai fazer? A gente vai inicializar um repositório Git dentro dessa minha aplicação. Então eu faço um git init. Perfeito. E aqui eu já criei um repositório no meu GitHub, tá? Para fazer isso é muito simples, você vem aqui no seu perfil e vem em novo repositório, perfeito? Aqui o que eu vou fazer? Aqui ele mesmo já fala, ó, ele já te dá o comando com a exata chave HTTPS que você tem aqui. Então você vai dar um git remote add origin e simplesmente vir aqui, ó, copiar e colar. Perfeito, agora você vai ter acesso a poder enviar os dados que estão na sua máquina para o seu GitHub.
Para fazer isso, você primeiro vai ter que adicionar todos os arquivos no Git. Mas eu não vou fazer isso sem o git ignore, porque eu não quero enviar minha venv lá pro meu VPS, porque a venv da minha máquina e do meu VPS vão ser diferentes. Eu não quero enviar as pastas de PyCache, não quero enviar o meu db.sqlite 3. Então eu vou criar um git ignore. Para fazer isso é bem simples. O próprio Python aqui ele vai te disponibilizar. Então se você pesquisar por git ignore, aqui deixa eu trazer para vocês. Se você pesquisar por .git ignore Python, ele já vai te dar o arquivo completo aqui que a gente vai precisar. Então aqui a gente vai copiar todos esses dados aqui desse arquivo .git ignore, que vão ser os arquivos, quais pastas e arquivos serão ignoradas pelo Git na hora de enviar a nossa aplicação. Então aqui eu crio um new file e coloco .git ignore. E colo aquilo que eu copiei aqui dentro. Então agora a nossa pasta venv não vai ser enviada mais, os nossos PyCache não vão ser mais enviados, o nosso DB e etc, etc. Perfeito. Agora, o que a gente vai ter que fazer aqui? Agora a gente vai ter que adicionar todos esses dados no Git, então git add ponto. A gente cria o commit, git commit -m, vou colocar aula Hostinger, git push origin master, para a gente enviar os dados lá para o nosso GitHub. Aqui no meu caso, como eu já estou com a minha senha pré-definida, ele não pediu senha, mas no seu caso ele pode pedir e-mail e senha, você digita seu e-mail e sua senha ou seu token do GitHub. Perfeito, agora eu tenho tudo que eu precisava aqui dentro, tá? Repare que o meu db.sqlite não veio, meu venv não veio, os meus PyCaches não veio somente aquilo que eu preciso para esse projeto. Ok. Fizemos tudo isso, agora a gente pode voltar aqui no nosso site da Hostinger e aqui já está tudo configurado. Então você pode ver que ela está em atividade e agora a gente precisa acessar isso daqui. A gente precisa acessar remotamente essa nossa VPS. Como que a gente pode fazer isso? Você pode fazer aqui simplesmente pelo terminal no navegador, que a Hostinger já te disponibiliza, ou você pode fazer isso pelo seu próprio terminal. Como que você faz isso pelo seu próprio terminal? Você vai digitar ssh root e aqui você vai colocar o endereço de IP da sua máquina, que no meu caso é esse daqui. Então eu copio o meu endereço de IP da VPS que eu criei e colo aqui. Então dou um Enter. Aqui ele vai perguntar se você vai conectar via a sua senha, etc. E aqui ele já te pede o seu password. Eu gerei o password aleatoriamente, né? Então deixa eu pegar, eu tinha salvo ele aqui, deixa eu copiar ele e vou colar o password que a gente tinha gerado. Então digite a senha da sua máquina aí e perfeito. Com isso daqui, a gente já está dentro da nossa máquina da Hostinger. Então, aqui eu não estou mais dentro, ó, repare só, de Caio, @caio-desktop. Até aqui eu estava dentro da minha máquina, eu estava acessando o meu computador. Agora eu estou dentro de root, servidor, tal, e o número aqui. Ou seja, estou dentro da minha VPS. Se eu der um ls, repare que não tem praticamente nada ali dentro. Ok, pessoal. E agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar todas as configurações dentro dessa VPS, ou seja, a gente tem domínio a tudo dentro da nossa máquina. Essa VPS é minha, é um computador para mim. E configurador que já tem acesso à rede, está com portas expostas, você não vai ter que se preocupar com essas configurações de rede. Mas é uma máquina como a sua própria que você tem na sua casa, um Ubuntu da sua casa. Você pode criar pastas, você pode instalar o Python, você pode instalar o Django, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, tá? Isso não serve somente para deploy de aplicações Django. Se fosse Flask serviria, se fosse Fast API serviria. Teria algumas diferenças desse tutorial, porque em vez de instalar o Django, você teria que instalar o Flask ou o Fast API e assim por diante. Mas tudo muito simples. Então o primeiro passo vai ser o seguinte, eu quero criar uma pasta onde eu vou colocar os dados aqui da minha aplicação. Então eu vou criar um mkdir, certo? E vou chamar essa pasta aqui de projeto. E dei um Enter. Agora se eu der um ls, eu tenho aqui minha pasta projeto, então eu vou entrar dentro dela. cd projeto. E se eu dou um ls, não tem nada aqui dentro. Ok, sempre que a gente vai trabalhar com a aplicação Django para rodar ela, a gente precisa do nosso venv, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar um Python 3, -m, venv, e dou um Enter. Aqui ele falou que o nosso Python venv não está instalado, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sudo apt install python 3.11-venv. Beleza? Pergunta se eu quero instalar. E é esse package aqui que vai permitir com que a gente crie ambientes virtuais do Python, que a gente cria as nossas venvs aqui dentro. Agora sim, eu rodo o comando novamente.
Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte para vocês, galera. Para vocês poderem enxergar melhor. Beleza, foi instalado. Vou dar um Ctrl L para limpar meu terminal. E agora sim eu vou dar um Python 3 -m venv. Aqui ele vai criar a nossa venv. Perfeito. Eu vou dar um ls. E a nossa venv está criada. Esse é o nosso ambiente virtual. Agora o que a gente vai precisar fazer é conectar com essa nossa VPS que a gente tinha, com a nossa VPS, com o nosso GitHub que a gente tem aqui. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um git init. Beleza, inicializamos um repositório. Agora a gente vai ter que se conectar com aquele repositório que a gente tinha anteriormente. A gente já tinha esse comando, a gente já rodou esse comando aqui, ó. Então só rodar esse comando novamente. Só que agora a gente vai se conectar com o repositório remoto lá na VPS, não na minha máquina mais. Então lá na VPS eu me conecto com o repositório remoto que está aqui, ó, github.com/pythonando, hostinger, aulag, youtube.git. Perfeito. Conectamos remotamente com esse repositório. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar todos os arquivos que estão lá no nosso GitHub e trazer para a minha VPS. Então agora é git pull, ou seja, o pull você busca aquilo que está no GitHub. O push você envia arquivos para o GitHub. Então na minha máquina, que era esse meu VS Code aqui, esse terminal do VS Code, eu fiz um push, eu enviei os arquivos da minha máquina para o GitHub. Agora que eu estou na VPS, eu vou pegar os arquivos da VPS para a VPS. Desculpa, eu vou pegar os arquivos do GitHub para a VPS. Certo? Então eu faço um pull. Origin master. Dou um enter aqui e perfeito. Aqui se a gente der um ls, repare que tudo que a gente tinha anteriormente, então o contas, o core, o extratos, os requirements.txt, tudo aquilo que estava lá no GitHub veio para minha VPS, então eu tenho o meu projeto aqui dentro. Agora a gente vai ter que ativar essa venv aqui para instalar os requirements dentro dela. Então eu faço um source venv bin activate. Perfeito. Agora eu vou fazer um pip install -r de requirements.txt e dou um enter. Então eu vou instalar tudo aquilo que estava dentro de requirements.txt. Instala todas essas bibliotecas aí para mim. Instala o Django, instala o Pylo, instala o que mais for preciso nesse projeto. Nesse projeto aqui são poucas bibliotecas, tá? Então vai ser algo rápido. Num projeto mais real, entre aspas, você pode ter mais bibliotecas, o que levaria um pouco mais de tempo. Tá, aqui ele tá dando um probleminha no Pango, então eu vou dar um sudo apt-get install lib pango cairo -1.0-0 para instalar o Pango, que é uma dependência do Django, que já tem que ter no sistema operacional. Beleza, vamos dar um run server agora. E perfeito, aqui ele funcionou. Então você vê que aqui ele falou, iniciamos um servidor de desenvolvimento então deu tudo certo aqui ao rodar nossa aplicação Django. O que ele está dando aqui? Essa mensagem de erro. Ele está falando aqui que nós temos algumas migrações que não foram aplicadas. Ou seja, nós não temos um banco de dados ainda. Aqui ele criou o db.sqlite 3, só que ele não está com nenhuma tabela. Porque esse banco de dados não é o mesmo que veio da minha máquina. A gente colocou ele no ponto git ignore, então ele não vem. Então ele foi criado e está criado sem nenhuma tabela. A gente precisa criar as tabelas aqui com o comando python 3 manage.py migrate. Agora sim ele criou todas as tabelas aqui no Django e eu vou dar o run server novamente. Beleza, rodei o meu run server, sumiu aquela mensagem de erro, significa que está tudo funcionando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar o comando assim, ó, python 3 manage.py run server, e agora na hora de especificar a porta, eu vou especificar a porta 0.0.0.0, tá? Para que isso aqui possa ser disponibilizado na rede. E agora eu vou colocar aqui a porta 8000, só para manter a que a gente já utiliza no Django, que a gente já conhece. Vou dar um enter, beleza, e aqui ele fala que iniciou um servidor de desenvolvimento nesse endereço. Agora, reparem no seguinte, se eu acessar a minha VPS aqui, deixa eu fechar essas atualizações aqui, vou copiar o meu endereço de IP e vou acessar esse meu endereço de IP, aqui ó, 2.8000, que é a porta que a gente liberou. Dei um enter. E aqui a gente vai ter acesso à nossa aplicação. A nossa aplicação já está no ar e funcionando. Se eu vim aqui, vamos colocar lá um valor aqui de entrada e saída. Vou colocar R$400. Categoria, a gente não criou nenhuma categoria, né? A gente precisaria criar. Enfim, deixa eu fazer o seguinte, que é criar um super usuário também aqui. Então eu vou vir aqui e vou fazer um python 3
manage.py create super user. Beleza, vou criar esse usuário de Caio. Endereço de e-mail aqui, vou colocar endereço de e-mail, vamos ver, vou deixar vazio mesmo, 1234, 1234, yes, senha muito fraca, e vou rodar novamente o run server. Volto aqui e vou dar um /admin para a gente acessar a nossa área administrativa e ver se o banco de dados está funcionando. Então, /admin, aqui não é, vamos só trocar daqui mesmo, /admin. Beleza, ele vai acessar o admin. Caio, 1234, pressionei um Enter. E tá lá, conseguimos acessar a nossa área administrativa. Por exemplo, quero cadastrar uma categoria. Vou vir aqui, adicionar categoria. E vou lá, categoria vai ser a categoria A, não é essencial, salvar. Só para ver se o nosso banco de dados está funcionando. E perfeito, está sendo salvo no banco de dados. Mas aqui, pessoal, assistam esse vídeo até o final que eu preciso comentar algumas coisas com você, tá? Não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque você vai acreditar em algumas coisas que não são verdades, então é importante que você fique até o final comigo, tá? Aqui nós temos um outro problema, que é o seguinte. Se eu fechar esse meu terminal aqui, o meu terminal da minha máquina, ou desligar a minha própria máquina, este servidor aqui que estava rodando lá na Hostinger vai parar de funcionar. E quando eu tentar acessar esse IP aqui, não vai estar mais no ar. Porque eu rodei esse meu comando aqui pelo meu terminal, e quando eu fecho ele, o run server será encerrado. Então eu preciso rodar esse comando aqui em background, tá? Para fazer isso, vou colocar no rap e um e-comercial aqui, ó. No rap e um e-comercial e vou dar um enter. Quando a gente roda dessa forma aqui, ó, significa que tudo continua funcionando, tá? Se eu der um F5 aqui, o run server está rodando, mas quando eu fechar esse meu terminal, ó, vamos supor que eu desliguei a minha máquina aqui de casa, as coisas continuam funcionando. Porque o run server ele foi executado em segundo plano, em background, tá? Então eu não preciso ficar com o meu terminal aberto para que a minha aplicação fique no ar, porque senão não faria sentido, tá? Quem tem que ficar ligado o tempo todo é a aplicação que está na VPS, a minha máquina não precisa de forma alguma. Depois que eu rodei o run server em background, eu posso acessar a minha aplicação perfeitamente aqui, tá? E pessoal, aqui a gente tem que ter uma conversa muito sincera, tá? Isso daqui funciona? Tá funcionando. Se você tentar acessar a sua aplicação aqui, vamos acessar aqui, ó. Aqui, vamos acessar. Se eu quiser cadastrar lá, vamos cadastrar aqui R$400, descrição ABC. Aqui vamos selecionar uma data qualquer, uma conta, eu acho que é obrigado a ter conta, né? Nessa aplicação, não lembro, eu não criei minha conta. Aqui eu sou obrigado a ter uma conta. Vamos criar aqui numa conta, então. Total. Vamos criar as contas aqui. Vou criar um Nubank. Banco vai ser Nubank. Tipo vai ser pessoa física. Valor que tem nela é 0. E o ícone eu sou obrigado a enviar. Sou obrigado a... Enfim, não vou... A aplicação está funcionando. Funcionou aqui pela área administrativa. A mensagem de erro que deveria funcionar, funcionou. Aqui eu posso, na hora de gerenciar contas aqui. Tá tudo funcionando, a aplicação tá funcionando perfeitinha. Eu não vou criar contas, enviar ícones, até porque eu não tenho ícone do Nubank, nem nada do tipo. Mas a conversa que eu quero ter aqui com vocês é o seguinte, isso daqui funciona? Funciona. Mas isso daqui é um deploy de verdade? De forma alguma, pessoal. Isso daqui você só colocou a sua aplicação de desenvolvimento no ar numa VPS. Mas quando a gente rodou o run server, ele mesmo mostrou. Iniciamos um servidor de desenvolvimento para testes. Start Development Server. O próprio Django já falou isso, que é um servidor de desenvolvimento. Porque o run server do Django, ele não é um servidor de verdade. O Django, ele criou um servidor, ele utiliza um servidor no run server somente para testes, para você na sua casa, desenvolvendo a sua aplicação, testar, ver se está funcionando e etc. Então, este servidor, ele não é suficiente para você colocar uma aplicação real em deploy. Se o seu caso não é só mostrar a sua aplicação para o recrutador, mas sim é uma aplicação real que outras pessoas vão utilizar, você está criando um SaaS, por exemplo, você trabalha para alguma empresa e você precisa colocar a sua aplicação no ar, esse tutorial aqui é apenas 1% do que você precisa saber. Você não vai colocar essa aplicação de forma alguma no ar utilizando o run server do Django, porque ele não é suficiente nem em termos de performance, nem em termos de segurança. Ele é um servidor de teste. Se você der um F5 nessa página, você vai ver que é uma página bem simples e mesmo assim ele demora alguns segundos para carregar essa página.
porque o Run Server é um servidor de testes. Caio, estou começando a aprender a programação agora, não sei sobre como realizar configurações mais avançadas e quero colocar minha aplicação no ar para o recrutador ver ela. Fique à vontade, você pode fazer dessa forma, mas saiba que isso daqui é apenas 1% de quando a gente quer colocar as aplicações no ar de verdade. Então, se você quer colocar de verdade uma aplicação real no ar de alguma empresa ou um SaaS, algo que pessoas vão utilizar de verdade, não somente para ver o que você desenvolveu, você vai precisar utilizar um servidor como o Nginx, por exemplo, o Unicorn, você vai precisar fazer configurações de SSL, configurações de HTTPS, configurações de domínio, configurações de segurança. Para quem é aluno da Python Full, a gente tem um módulo só sobre isso, sobre deploy, só para você ter a noção do quão complexo é realizar o deploy, que a gente tem 7 aulas ali dentro desse módulo, são aulas um pouco mais longas, tá? Porque é um conteúdo mais denso. Então só de configurações iniciais a gente tem 2 aulas, de configurações que a gente tem que fazer na nossa própria aplicação. Porque o servidor do Django, o Run Server, ele fornece os nossos arquivos estáticos. O arquivo Nginx, por exemplo, ele não vai fazer isso, então você vai ter que fazer alguma configuração. Ou configurar manualmente para o Nginx servir os arquivos estáticos, ou utilizar um storage do Google Cloud, ou S3 da AWS, assim por diante. Então existem configurações, tanto de performance quanto de segurança no seu código Django que você vai ter que se preocupar. Você vai ter que trabalhar com o Nginx, que é o nosso servidor de real, tá? Pode ser Nginx ou pode ser Apache, etc. Qualquer servidor real de verdade que seja utilizado para deploy de aplicações. No caso do Django, o Nginx ele é o mais utilizado. Você vai ter que utilizar um servidor WSGI, que é o Web Server Get Interface, que é o Unicorn para fazer essa ponte. Você vai ter que configurar os arquivos estáticos e de mídia. Você vai ter que fazer configurações de HTTPS, SSL, segurança. Se for uma aplicação um pouco mais complexa, vai ter que fazer deploy do Celery Bit. Então, assim, o deploy é algo bem mais complexo do que eu daria para explicar para vocês em uma única aula. Mas eu te falei exatamente para quem que é essa aula e para quem que deve fazer o deploy entre muitas aspas que a gente fez aqui hoje, para que isso serve? É simplesmente para você mostrar para outras pessoas o projeto que você fez. Se você realmente quiser fazer um deploy de uma aplicação de verdade, você vai ter que mexer com essas configurações mais avançadas de Nginx, Unicorn, HTTPS, SSL, certificados de segurança, arquivos estáticos, arquivos de mídia, Celery Bit, etc. Para quem é aluno da Python Full, nós temos um módulo só sobre isso, que você aprende a fazer um deploy de verdade da sua aplicação Django, um deploy robusto, extremamente escalável e seguro para qualquer aplicação do mundo em qualquer VPS. Então isso daqui, pessoal, não é uma limitação da VPS da Hostinger. A gente poderia fazer isso, mas como isso aqui é uma aula introdutória, eu precisaria ter vários backgrounds de experiência com vocês aqui antes, explicando o que é o Nginx, o que é o Unicorn, como funcionam os certificados, para que a gente consiga fazer um deploy de verdade, tá? Você consegue, nessa mesma VPS que você comprou na Hostinger, realizar um deploy real de uma aplicação, e ela é excelente para isso. Mas se você não tiver conhecimento suficiente de Nginx, Unicorn, etc., você pode mostrar aos recrutadores da forma que a gente fez aqui na aula de hoje. Mas eu queria deixar bem claro isso para vocês, tá bom, pessoal? Isso que a gente fez não foi um deploy para pessoas reais utilizarem uma aplicação real. É apenas para pessoas testarem a sua aplicação, combinado? Então, se você quiser aprender a fazer um deploy de verdade na VPS da Hostinger, o link para a lista de esperas da Python Full, que é o nosso curso completo de Python e Django, está no segundo link da descrição, perfeito? Então já vai lá no primeiro link da descrição aqui e faça a compra da sua VPS para você colocar sua aplicação no ar ainda hoje. Você viu o quão fácil e rápido é. Caio, não tem conhecimento sobre Unicorn e Nginx, não importa. Quero mostrar minha aplicação para o recrutador X, para o recrutador Y, da forma que o que a gente fez aqui é mais do que o suficiente. Mas lembrando que não é a forma correta de fazer um deploy para aplicações reais irem para o ar. Perfeito? Então aproveite o desconto da Hostinger, que é a patrocinadora oficial desse vídeo, e dê prioridade para contratar serviços de empresas que estão incentivando a educação nesse país, como a Hostinger, que possui a melhor VPS do mercado pelo melhor preço, com o desconto que você vai ter aqui na descrição. Certo, pessoal? Agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!